Saudações, vamos a mais uma aula no canal Professor Lindenberg História, aqui é o professor Lindenberg Araújo. Hoje nós trataremos um pouco sobre a origem do Islã, a origem da religião islâmica no Oriente Médio, tá certo? Conteúdo extremamente importante para os dias atuais, que nos permitirá compreender um pouco dessa diversidade cultural e religiosa do nosso mundo, nos permitirá também ampliar o respeito às múltiplas formas de religiosidade, tá bom? Então vamos ao nosso tema, uma aula dedicada a todos aqueles que desejam compreender mais sobre a história dos grupos humanos, dedicado àqueles que irão prestar o Enem, como sempre, temos uma atenção muito especial com os que irão se preparar para o Enem, os que estão se preparando para o Enem 2021, e para os estudantes do ensino fundamental e médio. Tá bem? Islamismo, povos muçulmanos, povos árabes, não são necessariamente sinônimos, certo? Nós costumamos ter informações da religião islâmica, infelizmente, atreladas a aspectos negativos, né? E isso é uma inverdade, tá certo? A religião islâmica, em seu processo histórico, inclusive, contribuiu muito para o avanço coletivo das diversas sociedades, em diferentes tempos, em diferentes momentos, a partir do século VII. Okay? A religião islâmica, assim como o cristianismo, assim como o judaísmo, é uma religião monoteísta, ou seja, a crença em um único Deus. Tá? Que este Deus, entre os seguidores do Islã, é denominado Allah. Allah, que é o próprio Deus. Né? Não tem tradução, certo? Allah é Allah. Deus é Deus. Entre os cristãos, Deus é Deus. Não tem tradução. Entre os hebreus, Yahvé é Yahvé. Não tem tradução, certo? Inclusive, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são consideradas as três mais importantes religiões monoteístas do nosso tempo. Tá certo? Inclusive, a religião islâmica, hoje, é a que mais cresce no planeta. Tá certo? Essa breve introdução, e agora vamos compreender um pouco mais sobre esse processo de surgimento da religião islâmica. É importante observar que este conteúdo está relacionado, do ponto de vista didático, do ponto de vista temporal, está relacionado à Idade Média, à formação da Idade Média, que nós vimos em aula anterior do nosso canal e que depois nós iremos apresentar mais uma ou duas aulas sobre os outros períodos da Idade Média. Mas vamos compreender este processo histórico que nós iremos avaliar a partir de agora, dentro do contexto medieval europeu, dentro do contexto de formação das sociedades no norte da África e dentro do contexto das disputas territoriais, econômicas no Oriente Médio. Ok? Então vamos à origem do Islã, ou islamismo. No século VII, a Península Arábica era ocupada por integrantes de tribos nômades e seminômades. Essas pessoas são denominadas beduínos. Eram não, são. Eles ainda fazem parte do panorama, da paisagem do Oriente Médio, os beduínos, tá certo? Esta região, a Arábia, era uma região marcada por fluxo comercial muito intenso, habitada por praticantes de religiões politeístas.
Este é um aspecto muito importante para a gente iniciar, tá certo? Assim como os hebreus foram politeístas, ou seja, acreditavam em diversas divindades. E depois os hebreus, por intervenção de Moisés, se tornam um povo monoteísta, ou seja, crença em um único Deus. O mesmo ocorre com os povos da Península Arábica. Cultuavam diversas divindades e, com o processo histórico que nós iremos avaliar, se tornaram monoteístas. Mono, um. Poli, vários. Politeísta, crença em vários deuses. Monoteísta, crença em um único Deus. Theo, que significa Deus no grego. Por isso, monotheo. Politheu. Monoteísta, um Deus. Politeísta, vários deuses. Anota aí e não esquece disso nunca mais. Ok? Então, foi nessa região, na região da Arábia, vamos situar aqui para vocês, tá certo? Vamos dar uma ampliada aqui no nosso mapa. Um zoom, olha só. Continente americano, continente africano, continente europeu, Mediterrâneo, ou mar Mediterrâneo, Ásia, e dentro da Ásia, a região mais próxima da Europa, que os europeus denominaram de Oriente Médio. E no Oriente Médio nós temos a Península Ibérica. Desculpa, a Península Arábica. Está aqui, ó. Lembrando da geografia, o que é uma península, meu caro professor? Península é uma parte do continente que entra no mar, no oceano, mas continua ligada ao continente, ou seja, não é uma ilha, como aqui, por exemplo, a ilha de Madagascar. Ela é circundada de água por todos os lados. A península não. Então, nós estamos falando dessa região aqui. É aqui na Arábia onde surge a religião islâmica. Okay? Por isso que muitas vezes se fala povos árabes ou árabes muçulmanos, mas não existe apenas a religião islâmica ou muçulmana naquele território. Porém, é ali onde surge o islamismo. Okay? Então, na cidade de Meca, no ano de 570, nasceu Maomé, o profeta Maomé. Tá certo? Esta figura ela é extremamente importante nesse momento no qual estamos estudando. É a partir de Maomé que surge essa nova religião, a religião islâmica. Como surge essa religião? Surgiu do nada? Surgiu da cabeça de Maomé? Ele estava lá meditando nas cavernas, nas montanhas das Arábias e ele resolveu criar uma religião? Pode ser. Mas Maomé criou uma justificativa, uma narrativa para o surgimento desta nova religião. Por que nova, professor? Porque já existia a religião do povo hebreu, o judaísmo, e relativamente recente já existia o cristianismo. E o que faz Maomé? Era um homem letrado, como poucos da sua época, e ele teve contato com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento bíblico, com a Torá, que é o livro sagrado do povo hebreu. E Maomé, em certa medida, ele vai fazer um apanhado dos ensinamentos do judaísmo e do cristianismo e constrói uma terceira religião a partir deste encontro. Então, repetindo, foi um homem que teve contato com o texto sagrado do povo hebreu, contido na Torá, e teve contato com a Bíblia, que é uma mistura de texto hebreu com o Novo Testamento cristão. Tá certo? A partir disso, surge essa nova religião. No ano de 1610, segundo a tradição muçulmana, Maomé recebeu as revelações do arcanjo Gabriel e deu início às pregações. Observem,
arcanjo Gabriel, anjo Gabriel. Este personagem, o anjo Gabriel, ele está presente tanto nos textos bíblicos dos cristãos, quanto nos textos do povo hebreu. Ou seja, a figura do arcanjo Gabriel como sendo o mensageiro de Deus para Maomé revela esta relação que Maomé estabeleceu com o cristianismo e com o judaísmo. Não vamos esquecer que foi este anjo, o anjo Gabriel, que teria aparecido para Maria, anunciando para ela que ela daria à luz ao Filho de Deus. Certo? Então perceba esta relação que Maomé constrói entre a sua religião, o cristianismo e o judaísmo. Então Maomé começa a pregar por volta dos 40 anos de idade. Já era um homem maduro, era um comerciante, era um peregrino, estava em constante fluxo, em contato com pessoas diversas e teve contato com os textos sagrados dessas duas religiões. Maomé, na vida dele não foi fácil. Tá? Ele começou a ser perseguido. Por quê? Lembrem-se, o povo na Arábia, a população da Arábia era politeísta. Cada tribo, cada nação, cada cultura, cada etnia dentro da Arábia cultuava suas divindades. Há relatos de centenas de deuses cultuados entre os povos árabes naquele período. E Maomé começa a afirmar, a pregar que só existe um único Deus, Alá, e que somente a este as pessoas deveriam obedecer e seguir seus ensinamentos. Tá? E aqui diz o seguinte: no ano de 622, perseguidos, Maomé e seus seguidores retiraram-se de Meca e foram para Yatreb, um episódio conhecido como Égira. Esse episódio marcou o início do calendário muçulmano. Então é a partir deste momento que os muçulmanos ou islâmicos definem o ano inicial do seu calendário. A partir deste episódio, chamado de Égira, quando Maomé é perseguido, tem que fugir da cidade de Meca para a cidade de Yatreb, ou também vai ser chamada de Medina, cidade do profeta. Meus caros, eu agora estou imaginando vocês em sala de aula perguntando: professor, aquela turma toda empolvorosa perguntando ao mesmo tempo, curiosos, por que Maomé foi perseguido? Ora, em Meca, a crença nos vários deuses dava muito lucro aos comerciantes, porque as pessoas, desde muito tempo, se deslocavam para Meca uma vez ao ano para cultuar as divindades em um local chamado de Kaaba. Nesta Kaaba existiam as imagens das diversas divindades dos povos árabes. E esses comerciantes, a elite local, poderosos, se incomodaram com esta situação. Estavam preocupados que a pregação de Maomé, o culto ao único Deus, diminuísse o fluxo de pessoas em Meca e assim diminuíssem os lucros dos comerciantes. Por este motivo, Maomé será perseguido e também porque, imaginem vocês, de uma hora para outra, surge alguém afirmando que recebeu uma revelação divina e que a partir daquele momento todos devem esquecer aqueles deuses que cultuam há séculos para cultuar um único Deus. E o que é pior? Pior do ponto de vista das pessoas que estavam ouvindo Maomé. Este Deus não tinha imagem. A sua imagem não poderia jamais ser reproduzida. Era um Deus que estava para além da visão humana e as pessoas deveriam acreditar neste Deus. Então Maomé ele vai sofrer a pressão econômica e a pressão cultural. Não é tarefa fácil mudar os costumes de um povo de forma tão breve como desejava Maomé. Ok? Porém, a pregação de Maomé surtiu efeito. A ideia de um Deus único se consolida e ele consegue, entre os anos de 1623 e 1632, Maomé unifica as tribos árabes em torno da crença em Alá e do esforço em expandir a fé islâmica. Ou seja,
Maomé consegue, a partir da crença em um único Deus, unificar as diversas tribos em torno de um território. Então vejam a importância do islamismo. Vai para além da religião. A importância econômica, social, cultural e política. Porque a partir daquele momento, política e religião passam a andar juntas naquele território, nas Arábias. Tá certo? Porque os líderes religiosos passarão a ser também os líderes políticos. Tá certo? Nós vamos ver isso mais adiante. Então, Maomé supera essa perseguição, amplia a crença, unifica as tribos e coloca como meta expandir a fé islâmica para o máximo de lugares possíveis. Então é uma religião que tem como meta se expandir, buscar novos seguidores. Desde o princípio foi assim. Ok? Então, aqui nesta cronologia, nós temos os primeiros passos do surgimento do Islã. Ok? Vamos avançar. Então, vamos voltar aqui as imagens. Vamos reduzir aqui. Só mais um pouquinho. Aqui é uma imagem clássica que mostra os beduínos em trânsito no meio do deserto, o deserto das Arábias, pode ser também o deserto do Saara, e eles se fixavam por pouco tempo em torno dos oásis, áreas férteis no meio dos desertos. Aqui uma reprodução iconográfica do profeta Maomé, pregando, né, aos seus ouvintes, pessoas de diversas regiões do Oriente Médio representadas. Aqui veja que coisa fantástica. Esta aqui é a Kaaba, a grande mesquita. Tá? É para este lugar que os muçulmanos, os islâmicos, seguidores do islamismo, devem, pelo menos, se tiverem condições, de visitar uma vez na vida. E aqui eles se aproximam da Pedra Negra, onde eles acreditam que haja uma ligação com Deus, e aqui eles pedem perdão por seus erros, por seus pecados, pedem as graças. Tá? Observe a quantidade de pessoas. Tá? E em torno deste movimento é que esta região vai se desenvolver historicamente. Certo? É uma crença muito consolidada naquele território, e hoje o islamismo está presente em diversos países mundo afora. Muito bem. Como é a doutrina do Islã? Como é que ele funciona? Tá? Primeiro, são dois livros importantes para os seguidores do Islã. O Alcorão, que para os muçulmanos, muçulmano é aquele que se submete a Deus. Tá? Islã é submissão a Deus, muçulmano é aquele que se submete a Deus. Para os muçulmanos, ou seguidores do Islã, o Alcorão contém a palavra de Deus revelada a Maomé pelo arcanjo Gabriel. Suas normas foram utilizadas para a organização de um Estado teocrático muçulmano. Então vejam, assim como acredita-se que a Bíblia contém a palavra de Deus revelada a diversos profetas ao longo do tempo, aos profetas, aos seguidores de Jesus Cristo, os apóstolos, o mesmo se aplica para o Alcorão. O Alcorão seria, portanto, a palavra de Deus revelada aos seres humanos a Maomé pelo anjo Gabriel. Então o anjo Gabriel vem como mensageiro de Alá. Maomé é escolhido para ouvir as palavras de Deus e registrá-las num livro que é chamado de Alcorão. Tá certo? Então, o Alcorão contém a palavra de Deus aos seres humanos revelada a Maomé pelo arcanjo Gabriel. E o que é a Sunna? É um livro que reúne os textos sobre a vida de Maomé e seus ensinamentos. Serve como manual de conduta
para os muçulmanos. Então, a Sunna já não é a revelação divina. A Sunna são as reflexões de Maomé sobre os seres humanos, sobre a sociedade, sobre como deve se organizar esta sociedade, sobre práticas, sobre costumes. Então, um livro é sagrado, o outro é um livro que orienta a como viver bem dentro da doutrina do Islã. Ok? E o Islã tem 5 pilares, que são bem interessantes. Tá? Primeiro, a crença em um único Deus, Alá, e em Maomé, seu último profeta. O último profeta. Por quê? Porque o islamismo considera que todos os que antecederam a Maomé estavam preparando a humanidade para receber a verdadeira fé. Isso é muito interessante porque o islamismo ele não diminui, por exemplo, a figura de Jesus Cristo. Ele não diminui a figura dos diversos profetas bíblicos, como Moisés, como Abraão. Por quê? Porque o islamismo se alimenta do cristianismo, se alimenta do judaísmo. Inclusive, a figura de Jesus Cristo é uma figura muito respeitada entre o islamismo. Ele seria, na lógica do Islã, uma preparação para Maomé, que é o último profeta e que traz a última palavra de Deus revelada a ele. Tá bom? Então, um único Deus e um só profeta. Alá, Maomé. Caridade a todos que estiverem necessitados. Então, é uma obrigação de um muçulmano, é uma obrigação de um seguidor do Islã ser caridoso, ajudar os que precisam. Eles devem orar 5 vezes ao dia com o corpo voltado para a cidade de Meca. Então, imagine que em Natal, uma pessoa que mora ou que está de passagem, que segue a religião islâmica, que é um praticante do islamismo, ele precisa 5 vezes ao dia orar e se voltar para o Oceano Atlântico em direção à Arábia, em direção à cidade de Meca. Tá certo? Temos uma foto aqui bem interessante, um registro muito legal. Essa aqui são páginas do Alcorão, ele só pode ser escrito na língua original, no árabe. E aqui, olha que fantástico, um judeu, tá, fazendo sua oração. E aqui o muçulmano, eles andam sempre com um tapete, porque eles devem orar em determinada hora onde eles estiverem, então eles poderão precisar de um tapete para se ajoelhar, para levar a cabeça até a frente. Tá? E nós temos aqui 2 praticantes de crenças diferentes, que infelizmente, historicamente vivem em conflito na região do Oriente Médio, estão cada um fazendo suas orações sem interferir, sem desrespeitar o outro e provavelmente trabalhem juntos. Tá? Então, um seguidor do Islã precisa orar 5 vezes ao dia voltado para Meca. Alguns, inclusive, andam com uma bússola, com a roda dos ventos, para auxiliar na indicação da direção de Meca. Ok? Jejum durante o mês do Ramadã. O que é o mês do Ramadã? Vamos, de forma bem objetiva, resumir o Ramadã como a nossa Páscoa, a Páscoa judaico-cristã. Neste ano, o Ramadã ele ocorreu entre o dia 13 de abril e o dia 12 de maio. Tá certo? Ele, assim como a Páscoa, não tem uma data fixa, porque os seguidores do Islã se orientam pelo calendário lunar. Então eles precisam observar a lua no quarto crescente em determinado período do ano para definir quando será o Ramadã. O Ramadã é muito parecido com o que ocorre na Páscoa, repito. Se faz o jejum, busca-se uma reflexão para espiritualmente se aproximar mais de Deus, troca-se oferendas, ofertas, é preciso ser mais caridoso, mais atencioso com o próximo, é preciso pedir o perdão dos seus pecados. Depois do período do Ramadã, do jejum, se faz um período de aproximadamente 3 dias de festa e se renova esta aliança com Alá. Tá certo? O jejum é do nascer ao pôr do sol. Okay? Porém, nem todos são obrigados a fazê-lo. Crianças, idosos, pessoas com alguma limitação física, mulheres grávidas e no ciclo menstrual
essas pessoas não são obrigadas a fazer o jejum, ok? É extremamente importante para os islâmicos este período. E uma peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida se tiver condições físicas e financeiras. Então, se o indivíduo mora, vamos voltar aqui ao nosso mapa. Se o indivíduo pratica o Islã, mas ele não mora na Arábia, ele mora, por exemplo, nos Estados Unidos, se ele tiver condições, Estados Unidos aqui, ou Canadá, o Canadá é mais presente, inclusive, os muçulmanos, se o indivíduo mora no Canadá, e se ele tiver condições físicas e financeiras, ele deve, pelo menos uma vez na vida, ir até a cidade de Meca para uma peregrinação. Tá certo? Esses são os 5 pilares do islamismo. Crença no único Deus, prática da caridade, oração 5 vezes ao dia, jejum no Ramadã e peregrinação ao menos uma vez na vida à cidade sagrada de Meca. Bom, após a morte de Maomé, os muçulmanos se dividem entre xiitas e sunitas. Sunitas são aqueles que irão se orientar vão orientar seu modo de vida pela Sunna, pelos ensinamentos de Maomé, certo? Os xiitas defendem que o único livro que deve orientar as relações humanas é o próprio Alcorão. Então, os xiitas são mais rigorosos nesta questão de comportamento, nas proibições, especialmente às mulheres. Porque o Alcorão ele foi escrito em um momento em que a mulher árabe, não só a mulher árabe, mas a mulher de diversas regiões do planeta, eram extremamente submissas. Isso há quase 1500 anos passados. Então, o Alcorão ele é escrito com esta lógica, a lógica de submissão da mulher aos homens. Porém, com o avanço da sociedade, é natural que essas questões sejam minimizadas, é natural que essas regras sejam questionadas. Então, os sunitas são mais maleáveis, já os xiitas são mais rigorosos nesse trato com a organização social. Tá certo? Durante o domínio omíada, entre os séculos 7 e 8, ocorre uma continuidade da expansão muçulmana iniciada pelos primeiros califas. Califa são os líderes religiosos, eles serão definidos após a morte de Maomé. Ocorre o bloqueio na Europa Ocidental pelos francos. Então, lembrem-se que o islamismo tinha como objetivo a expansão para o norte da África, para a Europa, para onde fosse possível. E conseguiram chegar até a Europa, nós vamos ver mais à frente. Porém, quando chegam na Europa Ocidental, no centro da Europa, os muçulmanos são impedidos de ocupar pelos francos, pelo Império Franco, que nós também vimos em aulas anteriores. Durante o domínio abássida, do século 8 ao 13, ocorre um período de prosperidade e paz interna, e enfraquecimento após os ataques do Império Mongol. Então, outro império chamado bárbaro, o Império Germânico, ele vai atacar o Império Islâmico muçulmano, certo? E durante o domínio otomano, do século 13 ao 19, do Império Otomano, ocorre um período de tolerância religiosa, prosperidade comercial e forte poder bélico, ou seja, forte poder militar dos povos islâmicos. Olha aqui o mapa com a expansão do Império Islâmico. Aqui é a situação da Arábia, da região islâmica do planeta. Esta região aqui, laranja escuro, era a Arábia na época de Maomé, de 622 a 632. Era isso aqui. Sobre os primeiros califas, o território se amplia, certo? Atingindo o Egito, a Líbia e parte da Rússia, Turquia, tá bem?
Depois ocorre a expansão sob os 4 primeiros califas, entre 632 e 661. Então o império já vai se expandir para essa região aqui. Depois, a expansão omíada, todo esse território aqui. E depois o domínio abássida, que vai ser essa região listrada. E por fim, o Império Bizantino, que era parte do Império Romano, que não foi desintegrado pelos impérios germânicos. Tá bem? Esta aula será mais breve. Eu vou deixar as outras questões para uma próxima aula. Vou voltar aqui às imagens. Observem aqui que eu falei, os povos muçulmanos chegaram à Península Ibérica. Península Ibérica, Portugal e toda a Espanha foi dominada pelos povos árabes por longo período. Tá bom? Esta presença dos povos árabes na Península Ibérica é a partir daí que nós aqui no Brasil receberemos de forma indireta a cultura árabe muçulmana. Por quê? Porque quando os espanhóis e portugueses chegam ao nosso continente, eles já têm um contato muito intenso com os povos árabes. Então, muitas práticas, costumes dos povos árabes serão trazidas para o Brasil pelos portugueses e para o restante da América pelos espanhóis. Uma coisa que nós estudamos desde sempre, a produção da cana-de-açúcar. Toda essa técnica foi aprendida com os povos árabes, adequada pelos portugueses e implantada no Brasil. Tá certo? No campo da ciência, das artes, da arquitetura, da matemática, da medicina, da filosofia, da gastronomia, os povos árabes muçulmanos contribuíram muito para a humanidade. Tá certo? Então nós devemos, ao estudar história, ao conhecer a história, nós devemos nos livrar de todas as formas possíveis de preconceito, sejam eles raciais, sejam eles de gênero, sejam eles de culturas distintas, porque nós somos o resultado desta mistura enorme que é a sociedade brasileira, que é o planeta. Então que nós possamos respeitar todas as formas de viver, todas as formas de cultuar, todas as formas de amar. Tá bem? Vamos ver aqui as imagens para a gente encerrar. Aqui nesta imagem, uma mulher árabe, vestida com os trajes tradicionais, a burca, usando um aparelho celular. Ou seja, para demistificar aquela ideia de que a população árabe, né, é, em certa medida, atrasada em relação ao Ocidente. Bom, a Europa, por exemplo. Vamos lembrar que os Emirados Árabes, Dubai, que são lugares conhecidos por sua riqueza, são lugares administrados por seguidores da religião islâmica. Tá bem? Esta foi a nossa aula. Tem muito mais coisas sobre a cultura islâmica, a cultura muçulmana em nosso processo histórico, e nós iremos acompanhar esse processo ao longo de nossas aulas. Okay? Um forte abraço do professor Lindenberg Araújo. Indica lá o nosso canal, curte, comenta e se inscreve. E até a próxima aula.